tanto esses workshops quanto o Portal para a Liberdade, que a gente vai apresentar hoje, são realizados pelo Instituto Igarapé em parceria com o programa Fazendo Justiça e com a RAESP Rio. Então, é muito legal para a gente. Esse é um workshop bem especial para a gente hoje. Eles todos têm sido incríveis, mas acho que esse é muito especial para a gente. Mas a gente trouxe esse tema hoje, né, do que a gente sabe e o que não sabe sobre as pessoas presas e egressas no Brasil. E aí, o que eu queria propor que a gente fizesse hoje é falar rapidamente sobre esse contexto de porta de entrada, como as pessoas entram na prisão, qual é a situação que elas encontram lá dentro, quem são essas pessoas, falar um pouquinho sobre quem está no atendimento na porta de saída. A gente vai entrar depois, então, num outro... acho que numa outra etapa da pesquisa, né, que é o que impacta nas chances de uma pessoa voltar a ser presa, voltar a cometer um crime. E, por fim, o Portal da Liberdade, onde todas essas informações estão presentes. O Portal da Liberdade é uma plataforma construída pelo Instituto Igarapé em parceria com o programa Fazendo Justiça e a RAESP Rio. Então, a gente vai começar olhando aqui para a porta de entrada, né? Por que as pessoas estão sendo presas? Então, a gente tem um cenário de quase 40% das incidências de crimes contra o patrimônio, aproximadamente 1/3, 30% relacionados à lei de drogas, a crimes com drogas, e 28,5% das pessoas que são ainda presos provisórios, ou seja, ainda não foram condenados. Esse cenário muda um pouco quando a gente olha para as mulheres. Entre as mulheres, os crimes relacionados a drogas chegam a 57%, são quase 60% das razões pelas quais as mulheres são presas. Então, um peso muito grande da lei de drogas no nosso sistema, nas nossas condenações, junto também, né, com os crimes contra o patrimônio. E vale ressaltar que, quando a gente olha o percentual de condenações, a gente tem um percentual relativamente baixo de crimes cometidos contra a pessoa, o que é interessante de observar, de certa maneira, né, que esse percentual fica em torno de 10%, porque esses são os crimes que geram insegurança na sociedade, né? As pessoas se sentem particularmente inseguras quando elas pensam nos crimes contra a pessoa, nos crimes contra a vida. Então, compartilhando esse cenário da porta de entrada. E aí, quem são essas pessoas? São, em grande maioria, homens, pessoas muito jovens, entre 18 e 29 anos, 43%, e a grande maioria também pessoas negras, 66% pretas ou pardas. Esse baixo percentual de mulheres não significa que a gente deva dar menos atenção para isso, muito pelo contrário, porque o encarceramento feminino vem crescendo muito mais rapidamente do que o encarceramento masculino. E ele traz também outras particularidades, né, outras peculiaridades na dinâmica da prisão. Então, é uma estrutura familiar que acaba sendo mais rompida quando quem é encarcerado é a mulher do que o homem. As mulheres recebem muito menos visitas do que os homens. Então, por mais que as mulheres sejam um percentual pequeno desse cenário, é importante a gente olhar com muita atenção para o cenário do encarceramento feminino. E aí, durante a prisão, o que as pessoas encontram, né? Então, a gente tem, em 2021, que é o último dado disponível, 140% de ocupação, ou seja, para onde cabem 10 pessoas, em média, você vai ter 14. 16,7% das pessoas trabalham e menos de 40% das pessoas estudam. Quando a gente junta esses dois universos, menos de 2% da população prisional estuda e trabalha. Então, isso aqui é para a gente pensar que tipo de possibilidade, né, de alternativa de vida a gente dá para as pessoas quando elas são encarceradas, quando elas vão responder por um crime. E a gente tem também um cenário de mortes nesse período. Então, foram mais de 1.000 mortes no primeiro semestre de 2021, a maior parte delas por causas naturais, mas esse nome causas naturais, né, ele não deve deixar de impressionar a gente aqui, porque se a gente lembra que a grande maioria da população prisional é de pessoas jovens, pessoas nessa faixa etária morrem pouquíssimo por causas naturais, né?
Então, esse número alto aí de mortes naturais, aproximadamente 70% dessas 1.000 mortes, ele é um número bem, bem alto, na verdade. E tem a ver, obviamente, com as condições da maior parte dos locais de encarceramento no Brasil. E aí, fora da prisão, né, chegou na porta de saída. Então, a gente entende que, e as pesquisas trazem que é um momento de especial vulnerabilidade, esse momento imediato da saída. Com muita frequência, as pessoas voltam à liberdade com problemas de saúde física e mental, sem falar de problemas ali mais objetivos de documentação, de perda de alguns vínculos familiares. E aí, proporcionalmente a esse cenário, o que a gente vai ver é que ainda existem poucas iniciativas voltadas para inserção social sendo colocadas ou com alcance limitado. Então, só para a gente ter uma ideia desse número, né, são centenas de milhares de pessoas todos os anos. Só no primeiro semestre de 2021 foram 185 mil alvarás de soltura. Então, a gente está falando de um universo muito grande de pessoas, que requer uma política pública muito robusta para atender. E aí a gente vai ver que serviços de apoio essas pessoas encontram quando elas saem. Então aqui, quando a gente olhou apenas para o Executivo Estadual em 2019, a gente fez um pedido de lei perguntando, né, para os estados se eles tinham serviços de atendimento à pessoa egressa. E naquele momento, só 15 estados informaram que tinham serviços voltados para esse público. Quando a gente chega em 2021, a gente tem aí já uma expansão dos escritórios sociais, que são, tem uma gestão ali compartilhada entre o Judiciário e o Executivo Estadual. A Natália, que está aqui, pode falar muito melhor do que eu dos escritórios sociais, se ela quiser um pouco mais à frente, mas a gente tem um cenário aqui já de espalhamento, inclusive, como a gente está vendo, de saída da capital. Que é muito importante, porque uma coisa que surge muito também nas pesquisas é que, em geral, os serviços de atendimento ao egresso se concentram nas capitais, o que acaba desfavorecendo os egressos que não estão nessas cidades, né? Então, a gente está vendo aqui que os escritórios sociais, eles não estão tão concentrados assim na capital, o que é muito interessante. E a gente tem a sociedade civil organizada. Então, a gente fez um levantamento bem amplo, apesar de não exaustivo, nos 7 estados onde tinham RAESPs constituídas no momento da pesquisa. Estão aqui os estados, para vocês verem: Ceará, Mato Grosso, Minas, Rio, Tocantins, Maranhão e Rio Grande do Norte. E a gente mapeou só nesses 7 estados 112 organizações de sociedade civil, das quais 48 faziam atendimento direto. Então, a sociedade civil, ela está muito difundida nesse atendimento, mas como a gente viu, é um público gigantesco que requer uma política pública muito complexa e muito robusta. E aí a gente quis olhar, então, já que faltam algumas informações sobre egressos, né? Então, assim, a gente sabe quem entrou na prisão, a gente tem uma ideia de quantas pessoas saíram, mas as informações basicamente param por aí. A gente não sabe quantas são as pessoas egressas no Brasil hoje, se elas estão empregadas ou não, que tipo de trabalho elas realizam. O índice de reincidência é uma questão também, e a gente vai falar sobre ele mais à frente. Então, a pedido do Instituto Igarapé, dos pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, a Ludmila e a Valéria, desenvolveram uma revisão bibliográfica buscando entender quais são os fatores que contribuem para a reentrada e como programas de apoio podem ajudar a quebrar ciclos de violência. Então, foram analisados 144 trabalhos dos mais diferentes formatos. E a primeira questão que a gente queria entender é o que é reincidência. Então, acho que para todo mundo aqui teria uma resposta para essa pergunta. Inclusive, acho que muitos dos dados que eu trouxe, vocês certamente ou conheciam ou, enfim, não surpreendeu, porque tenho certeza que é o que vocês observam também no dia a dia, e que com reincidência não é diferente, né? Todo mundo sabe responder, tem uma resposta para o que é reincidência, mas quando a gente quer medir, o que a gente quer medir quando a gente fala em percentual de pessoas que reincidem?
E aí o que a gente encontra, na verdade, nas pesquisas, né, nessa revisão de literatura, são 5 definições diferentes de reincidência. Então, não vou passar individualmente por todas elas, isso está no portal também, eu vou mostrar onde, mas basicamente aqui você tem uma definição de reincidência que tem a ver com a definição jurídica, né? Perante a lei, o que faz de uma pessoa reincidente ou não. Tem a reincidência penitenciária, que vai considerar o preso provisório, mas essa pessoa ainda não teve uma segunda condenação, apesar dela estar novamente na prisão. Tem a reincidência que é autorreportada, então a pessoa vai responder se ela é reincidente ou não, o que também é uma questão, porque depende de como cada um entende a reincidência. Então essas pesquisas, elas trazem uma questão, por exemplo, de pessoas que participaram, né, da pesquisa, elas estavam presas, eram réis primárias e disseram que eram reincidentes, porque elas tinham cometido algum crime anterior, mas pelo qual elas não tinham sido presas, elas não tinham respondido criminalmente. Então ela era uma pessoa, ela era ré primária, mas na autorreportagem dizia que era reincidente. Então acho que isso aqui já tem que acender um pouco um alerta para quando a gente ouve, por exemplo, aquele famoso número de 70% de reincidência no Brasil. Acho que a primeira pergunta mas o que é reincidência então, né? Seja para qual percentual, acho que uma primeira lição aqui desse aspecto da pesquisa é que qual é a reincidência é uma pergunta que tem que ser feita. E aí a gente, olhando para esses estudos, né, a gente foi ver o que aparecia com mais frequência como impactando nas chances de um novo cometimento de crime. Então, quais são os fatores que estão mais presentes? E aí, a gente tem uma questão aqui, que são as demandas básicas na saída da prisão, que incluem a regularização de documentação, recursos para compra de roupa e deslocamento e alguma fonte de renda. E a gente incluiu aqui também, eu vou apresentar isso de forma mais sistematizada, mas esse é um ponto que a gente queria destacar, que é o estigma da passagem pelo sistema prisional na obtenção de um emprego formal. De novo, acho que aqui não é uma novidade para muita gente, mas isso é muito forte. E isso faz, inclusive, com que muitas organizações considerem uma pessoa egressa qualquer pessoa que em algum momento, não importa há quanto tempo, teve uma passagem pelo sistema prisional, tanto pelo que essa experiência significa pessoalmente, quanto pelo estigma que a pessoa carrega pelo resto da vida, né? Então, esse é um ponto a ser destacado. Acho que uma das grandes conclusões aqui é que a reincidência prisional ela não é aleatória, ela é fruto de um acúmulo de desvantagens de situações antes, durante e depois da prisão. E a gente traz tudo isso aqui, e eu vou destacar alguns pontos, não é para gerar nenhum tipo de determinismo, né? Não era isso que a gente estava buscando na pesquisa, não era, se a pessoa tica todas essas tantas casinhas que estão aqui, essa pessoa vai reincidir. Não é isso. A função disso aqui é ajudar a compreender aonde a política pública tem que incidir justamente para prevenir os ciclos de violência, para quebrar os ciclos de violência e para prevenir a reentrada. Então, alguns dos fatores que aparecem muito fortemente, por exemplo, é a violência institucional durante a prisão. Então, modificar o tratamento do preso, eu acho que todo mundo sabe aqui como eu não preciso me estender, é um fator importante. Não trabalhar nem estudar durante a prisão é um fator importante. A gente viu lá atrás que tem um percentual muito pequeno de pessoas que estudam e trabalham durante o cumprimento da pena, né? O apoio da família, ou seja, os vínculos familiares são importantíssimos, até por uma questão de apoio ali na porta de saída, né? De ter para onde ir, de ter um mínimo de suporte. O abuso de drogas, ele surge, e aí a gente tem que colocar isso com algum cuidado, porque os estudos indicam uma correlação entre o uso abusivo de substâncias, e aqui substâncias legais e ilegais, e o cometimento de novos crimes. Isso é uma correlação, não é uma causalidade, ou seja, não é uma coisa que causa a outra, não é o uso abusivo que causa o cometimento de crime, nem o cometimento de crime que causa o uso abusivo, mas existe uma correlação entre esses dois fatores que indica que identificar pessoas com uso problemático de substâncias legais ou ilegais e apoiar
nessa frente é um ponto importante também. Um outro ponto que eu acho importante de trazer é a remuneração, é o trabalho digno, né? Então, um ponto que as pesquisas trazem é que a pessoa pode conseguir gerar uma renda e ainda assim incorrer num novo delito porque essa renda é muito insuficiente. Então, aqui não é qualquer trabalho, é o trabalho digno que tem que ser ofertado, né? E aí, isso traz para a gente, tudo isso, algumas questões que devem ser contempladas, né, consideradas na atenção integral ao egresso, então, ao público. Então, como gênero e raça são abordados, como esse recorte gera encaminhamentos. Então, a gente falou rapidamente sobre encarceramento feminino, existe um encaminhamento para as mulheres que seja diferenciado, sobre o uso abusivo de drogas, e aí inclusive remédios, álcool, enfim, que também traz uma correlação que a gente precisa olhar. E o que... Gente... E aí, eu acho que isso traz a gente aqui ao ponto que é o que esses estudos dizem sobre os números de pessoas que voltam a ser presas, né? E aqui eu preciso explicar um pouco sobre esse número, porque quando a gente entra nessa pesquisa, a gente queria muito entender de onde sai esse número de 70%, que é um número tão... ele é tão cruel, né? Você dizer que a cada 10 pessoas que passam pelo sistema prisional, 7 vão reincidir, é uma condenação para a vida, né? E a gente queria entender que número era esse. E aí o que a gente observa, na verdade, é que a gente encontrou 111 pesquisas empíricas que, de alguma forma, calcularam essa taxa. Então, essas pesquisas têm diferentes públicos, têm diferentes universos de pessoas, elas foram feitas em momentos diferentes, ou seja, elas normalmente não poderiam ter os seus resultados comparados, né, se a gente quisesse fazer uma coisa assim muito duramente acadêmica, mas é um universo muito grande e que chega em média a um número de 32% de reincidência. Então, por mais que eu tenha feito todas essas observações aqui que, como pesquisadora, eu sou obrigada a fazer, a gente encontra, em média, nas pesquisas que entrevistam e que buscam as pessoas, um número muito inferior àquele de 70%, que é alto, mas ele é muito inferior. E aí acho que também eu gosto sempre de terminar de forma propositiva, né? Então pensar um pouco o que esses dados e essas informações todas sugerem, né? Em termos de políticas públicas. Então, programas iniciados para os pré-egressos é uma questão que é colocada, que fica muito clara. A articulação entre diferentes órgãos para os encaminhamentos, porque a gente viu também que essa sobreposição de vulnerabilidades é um fator fundamental. Aperfeiçoamento da coleta e sistematização de dados. Então, eu fui falando aqui, conforme a gente foi conversando, uma série de questões que a gente não sabia. Então, e não tem como, né, fazer política pública sem dados, sem informação, ficar muito de olho fechado, né? Os dados ajudam a gente a entender um pouco os caminhos a seguir, essas tendências sobre encarceramento. A inclusão de familiares, a articulação com a sociedade civil e, por último, e talvez o mais importante, a inclusão das pessoas egressas na formulação desses projetos. Talvez isso seja aqui o ponto mais fundamental, quem sabe, disso tudo, esse diálogo com as pessoas que passaram pelo sistema. Então, chegando aqui, essas informações e muitas outras, chegando ao final, porque eu estou tentando parar rápido aqui de falar para a gente ter mais tempo para conversar também, mas eu queria mostrar para vocês, finalmente, né, entrar nesse ponto e mostrar o portal. Acho que vocês estão vendo o portal, só para eu saber, porque eu troquei aqui. Se alguém puder me dar uma... Sim, Carol, tá aparecendo sim. Obrigada. Então, vou passar rapidamente aqui para mostrar o que pode ser encontrado no portal. Todo mundo vai poder entrar. A ideia aqui é fazer uma apresentação. Então, essa página inicial passa rapidamente por todas as outras páginas, e aí é possível entrar nelas por aqui. E tem essa seção que só está presente aqui, que a gente tentou reunir o maior número possível de documentos
relacionados à atenção às pessoas egressas, que é facilitar essa consulta. Então, a Marina, que vocês ouviram falar ainda agora, que trabalha comigo no Instituto Igarapé, ajudou muito nesse levantamento, trabalhou a beça para a gente fazer dessa base aqui o maior possível. Obrigada, Carol. E aqui a gente pode selecionar, enfim, qualquer combinação de temas, né, de temas principais, ou então o tipo de publicação, se é uma norma, se é uma publicação mais de pesquisa, se é um guia, se é um link, ou buscar por palavra-chave para fazer uma busca e ver quais são os documentos relacionados a isso. Vou voltar lá para cima, não vou tentar ir mais rápido aqui. Aqui no Sobre, as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a gente, então, e ser direcionado para as páginas, né, para ter acesso a mais coisas, então, do Instituto Igarapé, da RAESP e do programa Fazendo Justiça. Na seção de estudos estão vários desses dados sobre reincidência que eu falei hoje aqui, e um pouco do que a gente discutiu, e está aqui também a pesquisa completa. Então, eu trouxe alguns destaques, mas a pesquisa completa com a metodologia, com todas as explicações, está aqui também. Aqui nas redes, a gente buscou entender justamente como a atenção se organiza, né? Então, é possível fazer uma visualização aqui por essa tabelinha, e aí a gente vai clicando e vão abrindo diferentes opções aqui para a gente encontrar essas organizações, e a partir delas a gente tem também as informações sobre a organização para quem quiser entrar em contato. Ou então é possível fazer essa mesma busca brincando aqui, entre aspas, com essas bolinhas e abrindo para entender, né, como as organizações estão atuando. Então, aqui é a academia, aqui a gente separa a sociedade civil, o tipo de atendimento, ou o tipo de trabalho, no caso, né? E, mais uma vez, clicando aqui na organização, tem a ficha dela inteira para quem quiser entrar em contato, enfim. E, como eu falei, né, esse levantamento, ele não é exaustivo, então, se quem conhecer nesses estados, organizações que não estão aqui, é só mandar para a gente vai chegar ali na página de contato. E aqui estão também os materiais que a gente fez em etapas anteriores dessa pesquisa, que foi especificamente para entender as redes de atenção às pessoas egressas. Na parte de dados estão também, como eu falei, várias das informações que a gente viu hoje. Então, para quem quiser, tá aqui os mapinhas e os números, o que nós não sabemos. E na página de materiais de apoio, talvez tenha sido uma das que a gente não viu, a gente trouxe aqui materiais que possam ajudar no trabalho de quem atende ao público de pessoas egressas, né? Então, a gente tem a campanha Sócios da Liberdade, tem as informações sobre os escritórios sociais, como eles vêm se organizando, e um modelo de ata aqui de criação de RAESP, para incentivar todos os estados a seguirem nesse processo que é muito enriquecedor, e os estudos que a gente mostrou antes têm também esses comentários. E pela página do contato é possível falar com a gente para fazer qualquer tipo de sugestão, de adição de informação, ou sobre o portal mesmo, e porque o nosso objetivo é que esse aqui seja só o começo, né? Daqui em diante, o portal é de todo mundo, e o objetivo é que todo mundo possa ajudar a construir ele, deixar ele cada vez maior e mais completo também, para que isso possa ajudar o trabalho de todo mundo. Acho que quando a gente conversa, né, sobre a proposta de criar um portal e reunir todas essas informações, o objetivo é ajudar vocês, ajudar quem trabalha com pessoas egressas, seja diretamente, seja na pesquisa, seja da forma que for, mas tentar facilitar um pouquinho a vida, que não é fácil, né?